Quando a gente ouve o Evangelho assim, o Evangelho é desafiador, cara, desafiador, porque a verdade que está revelada aqui nessa palavra, ela é totalmente diferente de qualquer ideologia, de qualquer fala, de qualquer ideia que a gente veja fora do Evangelho. E a gente, de certo modo, durante a nossa vida, a gente é muito influenciado por todos os discursos que a gente ouve fora da palavra. Por quê? Porque, você não vive sozinho, né? Você vive entre pessoas, e você vive numa comunidade que fala a sua língua, e você vive dentro de uma cultura, e você ouviu o discurso que não é a mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo a vida inteira. Quando a gente compara uma coisa com a outra, a gente vê que são discursos completamente diferentes, até contrários mesmo, antagônicos. Está conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? O Salmo 1 vai dizer assim, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda, que não ouve o conselho dos ímpios. Esse conselho dos ímpios, o que é o conselho dos ímpios? Ímpio é quem não é santo. O conselho que não é santo é o conselho que a gente ouviu a vida inteira. O Evangelho vai desafiar a gente a ter uma vida santa e, nada desafia a gente a ter uma vida santa. Na verdade, tudo é contrário a uma vida santa. Por exemplo, o que a gente pensa que é felicidade e sucesso? O Evangelho vai desfazer isso tudo. E a Bíblia vai dizer como palavra de Deus o que é verdade, o que é sucesso, o que é felicidade. E isso é completamente estranho, porque você vai pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, e você vai ver assim, capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Cara, isso é muito louco. Olha só o que diz, 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados é felizes. Olha que doideira, feliz é quem é perseguido por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus está dizendo assim, cara, sabe o que é felicidade? Felicidade é quando uma galera se levantar, e é uma galera do mal, beleza? Que não tem pena de te detonar, de apedrejar, de matar, etc. Arrancar a cabeça. Esse pessoal vai se levantar, vai te perseguir, vai te insultar, ou seja, vai te xingar, vai te ofender, vai levantar todo tipo de calúnia, mentira, vai dizer uma porção de mentira sobre você. Você vai ficar feliz. Ele diz assim, alegrem-se e regozijem-se. Olha só, cara, porque grande é a sua recompensa nos céus. Da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você. Que isso, cara? Que isso? Se eu dissesse para você comparar duas vidas. Às vezes a gente compara a nossa vida dentro de um sistema que a gente chama tecnicamente assim de teologia da retribuição. É o seguinte, a gente acha que quem tem muita coisa boa é abençoado por Deus, e quem de repente sofre algumas coisas, não foi abençoado por Deus. Lembra dos amigos de Jó? Vocês estão lendo a Bíblia. Estou falando com adolescente, me deram um testemunho que vocês amam a Bíblia, me falaram isso. Eu estou acreditando nisso, cara, eu estou exultando por isso, eu estou feliz demais. Me disseram isso, cara, os adolescentes amam a Bíblia, e disseram que vocês amam Jeremias, Ezequiel. Eu fiquei assim, que isso, cara, eu tenho que andar mais com essa galera, mas vocês não me chamam, eu não estou no fechamento com vocês, eu não sei, vocês saem fora, acaba a parada aqui, vocês seguem para a parada de vocês, por que vocês não me colocam nesse negócio, gente? Eu estou querendo conversar sobre a Bíblia. Disseram, não, a galera lê o Tiago direto. Cara, tudo que eu quero é ler Tiago direto. Vamos ler Romanos, eu estou querendo ler Romanos agora, vamos ler. Esses dias eu peguei uma sequência, confesso que foi por obrigação, mas foi maneiro. Não, assim, né, porque eu já falei que eu cozinho bem.
Já falei que eu sou bom em matemática, agora eu vou falar de uma sequência que eu li da Bíblia, e você vai dizer, pô, esse cara é santo demais. Não é assim não, Deus me conhece, minha esposa principalmente. Aí, olha só, cara, eu peguei uma sequência, em 2 ou 3 dias, eu li tudo que Paulo escreveu. Então eu fiz essa sequência, peguei todas as cartas de Paulo, li em 2 ou 3 dias. Rapaz, é um negócio maravilhoso mesmo, porque, pô, quando você lê Romanos inteiro, Coríntios, Gálatas, Efésios, cara, é muito maneiro mesmo, muito maneiro, cara. Você tem vivido isso, assim, de ficar, pô, maravilhado, cara, tá maneiro demais. Aí eu tava lá em Jó, quase que eu me esqueci. Pô, os amigos de Jó viviam essa parada. O que os amigos de Jó? Os amigos de Jó falam uma porção de coisa que parece que tá certa, não é? Vai ter um final de semana de treinamento, a gente vai explicar sobre isso. Então, a gente lê o discurso do amigo, eu concordo às vezes com os amigos de Jó, só que Deus no final arrebenta os amigos de Jó, né? Fala assim, ó, esses caras... E tem o último então, que é o mais novinho, Deus nem menciona o nome do cara. O cara... Só que quando eu leio, eu penso assim, pô, esse cara tá certo, ó, ele tá falando um negócio maneiro. Só que tem sempre tem uma hora que eles desafinam. Pô, sou eu no louvor. Entendeu? Infelizmente, outra coisa também, que Deus não me deu o talento foi isso, cara, cantar. Se eu cantasse como meu irmão, eu ia me envaidecer. Vocês sabiam que meu irmão canta aqui na igreja? Vocês sabiam disso? Se eu cantasse como meu irmão, cara, eu ia ser um cara vaidoso, e Deus cortou logo essa parada. Tem uma hora que desafina, às vezes eu vou até bem assim, pelo menos eu sei que eu desafino, pelo menos eu sei, já é alguma coisa. Porque tem gente aí, não, tô zoando. Vocês não, cara, vocês cantam bonito. E já viu a igreja cantando como é que é bonito, cara? Ó, a nossa igreja, cara, canta bonito demais. Isso é dom de Deus, cara. Ó, é difícil uma igreja louvar igual a nossa. Você pode viajar, a gente, pô, às vezes vai para outras igrejas também por compromisso, necessidade, obrigação. A gente não ouve as pessoas cantando igual a gente canta, cara. Aí eu fico pensando assim, pô, às vezes eu penso que o céu vai ser bem parecido. A Bíblia ainda diz que no céu vai ser melhor, né? Porque diz, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, eu fico pensando assim, pô, vai ser mais bonito ainda, né? Vai ser muito mais bonito. Às vezes a gente acha que a vida é essa retribuição, assim, exata, na medida da santidade. E que a felicidade também é meio calculada pela nossa própria cabeça. Por exemplo, se a gente comparasse 2 vidas, tipo assim, um cara que conseguiu um dia se tornar um governador de uma região, e essa região era tão grande que ele era chamado de rei daquele lugar. Você acha que isso não é ser bem-sucedido? Não concorda ainda não, vocês são crentes, vocês são espertos. Vocês sabem que eu estou, né, já introduzindo para te quebrar no final. Aí, olha só, parece, né? Inclusive, esse cara gostava de uma mulher, e a mulher resolveu ficar com ele gostava da mulher, e a mulher se tornou mulher dele. Pô, olha só, você conseguiu uma posição, pô, muito maneira, você é um cara muito rico, uma moça muito rica, e você se casa com a pessoa que você ama. Pô, não tá legal demais? E, por outro lado, tem um outro cara ali naquela história, só que esse outro cara vive sozinho, não tem mulher, não tem filhos, não tem ninguém. Esse cara vai ser preso e vai ficar sozinho, preso. Beleza, esse cara se vestia e o pessoal, pô, achava que ele era meio até doido, porque ele se vestia diferente. E esse cara vai ficar largado na prisão lá, e aí, pô, esse cara não construiu uma casa, esse cara não deixou uma herança para ninguém. Esse cara não tinha nem ninguém para deixar herança, cara. Um dia vão cortar a cabeça daquele cara e aquele cara vai morrer. Pô, quando a gente compara essas 2 vidas, cara, o que é ser bem-sucedido? O que é felicidade? Pô, o evangelho não é chocante. Não existe nada comparável a isso, cara. Não existe nada comparável a isso. Eu fiz uma faculdade, hoje eu estou revelando algumas coisas para vocês, né? Aí essa parte também foi por obrigação. Eu fiz uma faculdade, queria me casar e tal, queria se casar, coisa boa, que aí você age, né? Você acorda, vai, levanta e faz alguma coisa. Como diz a minha sogra, né? Faz alguma coisa para agradar a Deus. Vai, levanta aí. Faz alguma coisa para agradar a Deus. Aí, pô, eu fiz uma faculdade, cara, eu fui obrigado a ler muita coisa, assim. E aí, como era uma faculdade de letras, eu tinha que ler literatura de uma opção de país, eu não sei o que e tal. Pô, cara, eu nunca vi nada igual ao evangelho, cara.
Nunca, 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 nunca. Não tem comparação. Isso é extremamente chocante, assim, chocante. O Evangelho. A gente está diante dessa comparação. Duas vidas. Um cara chamado Herodes, o possivelmente bem-sucedido, e um cara chamado João Batista, provavelmente mal-sucedido. Qual palavra que vai permanecer? Qual vida que vai permanecer, cara, durante a eternidade? C.S. Lewis vai dizer que tudo que não é eterno é eternamente ultrapassado. Olha só, cara, tudo que não é eterno é eternamente ultrapassado. O que ficou para trás na história? Eu fiz essa comparação, já vou repetir. Pô, cara, no nosso filho, a gente daria o nome para o nosso filho de Herodes ou de João Batista, cara. A gente é crente, maluco, entendeu? A história desse cara influenciou o mundo inteiro, cara. Olha que doideira, porque ele anunciava Jesus Cristo, entendeu? A história de Jesus mudou a história e mudou a nossa vida. E a gente dá a nossa vida por isso, cara. A gente sabe que isso é verdade. A gente está aqui nessa sexta-feira, cara. Pô, não é verdade, cara? Olha só, a gente vai ver essas duas comparações e a gente vai ver um homem que foi feliz porque ele foi fiel até a morte. Como diz o Evangelho que a gente tem que ser, fiel até a morte. Vamos ler? O rei Herodes, 6,14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados, o rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com pedido, desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco, deu ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Amém. Pô, história tenebrosa, né, cara? História muito sinistra, muito sinistra. Você está acompanhando essa sequência de mensagens, então você percebeu que, na verdade, essa é uma história interrompida. Algumas pessoas vão chamar isso de sanduíche, narrativamente é isso. Você começa uma narrativa, você interrompe, coloca uma no meio e fecha a narrativa depois. Na verdade, a literatura vai chamar isso de efeito flashback. Isso caía até no vestibular antigamente, não sei se ainda cai. Eu trabalho só com redação agora, estou meio desatualizado no resto
das matérias. Mas é o seguinte, o que é o efeito flashback? É assim, eu vou contando uma história, eu faço isso toda hora. Isso é um parêntese que a gente abre. Só que quando a gente abre parêntese demais, às vezes a gente se perde, né? Mas Marcos não. Marcos é um cara que conta bem uma história, ele não consegue contar mal uma história. Você percebeu quantos detalhes tem nessa história aqui? Dessa festa? Então, esse é o efeito flashback. Você começa uma narrativa, aí você lembra de um fato anterior, você volta no fato, depois você continua a narrativa. Flashback é voltar no tempo. Tem alguma coisa que te dá o start. Qual é o start? A mensagem que tinha sido divulgada pelos discípulos. Então, o que estava rolando aqui antes? Você lembra exatamente do que estava rolando antes? Jesus chama os discípulos dele e envia esses discípulos para quê? Pregar o evangelho, né? Curar as pessoas, expulsar os demônios. É isso que ele manda os discípulos fazerem. Os discípulos saem. Eles saem e quando aquilo acontece, aquele evento, aquela notícia chega aos ouvidos de Herodes. Então, olha só, João Batista era a voz que clamava no deserto, a voz foi calada, beleza? Ficou sem voz. Nesses dias a gente tem ficado sem voz, né? A gente tem pegado umas laringites aí. Teve uma galera aí, não estava conseguindo falar. Cara, como é que Herodes tentou calar aquela voz, ou Herodias, né? Porque era uma voz falando na cabeça dela que ela estava errada. Ninguém gosta de ouvir que está errado, cara. Ninguém, nem eu. Beleza? Ninguém gosta. Acredito que você não seja diferente de mim, não. Quando alguém diz para você assim, você está errado. Você dá uma risada dessa igual a minha, né? Que história é essa? Claro que eu não estou errado, né? Claro que eu estou certo. Herodias, ela não queria ouvir a voz de João. Então, o que ela quis fazer? Acabar com aquela voz. Só que aquela voz não cessava. Porque a mensagem não vai cessar. Porque a mensagem é de Jesus Cristo. Porque esse é o evangelho que permanece. Aquela voz não podia se calar. E olha que doideira, chegou aos ouvidos de Herodes. Então Herodes tinha pensado assim, eu calei aquela voz, ainda que contra a vontade. Você percebe no texto, Herodes não queria cortar a cabeça de João, mas ele corta. Por vaidade, ele corta. E ele pensa assim, acabou, o cara que levantava o dedo e falava contra mim. Você percebeu o que Herodes fez? Cara, a família de Herodes era muito louca mesmo, muito louca. O pai de Herodes, que era Herodes o Grande, ele tinha 10 esposas. E ele teve uma pancada de filhos, assim. Aí quando ele morreu, o reino dele foi dividido por 4 filhos. Um é esse Herodes aqui, chamado Herodes Antipas. Tem um outro Herodes, que é Herodes Agripa, que a gente vai ver lá no capítulo 26. Estou falando com quem está lendo a Bíblia, me disseram que vocês, amam a Bíblia. Capítulo 26 de Atos, você vai ver o discurso de Paulo falando para o rei Agripa, é irmão desse cara. O que Paulo está tentando fazer? Converter o irmão desse cara. Olha que maluquice, ele tinha um outro irmão chamado Filipe. Aí sabe o que rolou? Esse Herodes aqui, Antipas, se apaixonou pela mulher do irmão. Essa gente era tão maluca. A mulher do irmão dele era sobrinha dele. Olha que doideira. Era tudo na mesma família. Eles não tinham problema de ter relação sexual na mesma família, cara. O pessoal é muito louco mesmo. Aí ele se apaixona pela mulher do irmão dele. Ele faz a mulher do irmão se separar do irmão e casar com ele. Só que a lei de Deus, lá em Levítico, vai dizer que isso é pecado. E João Batista vai dizer que isso é pecado na cara dele. João Batista não é um tolo desmedido. Existe, por exemplo, na literatura antiga, na Grécia, um cara que fosse desmedido, ele não era tratado como herói. Tipo assim, um cara que vai para a guerra, ele luta muito bem, mas ele luta como um maluco, ele não sabe o que é o valor da vida, ele está lá para morrer. E aí ele vai, tipo herói, assim, aí luta muito bem, mas porque ele está querendo morrer, esse cara não era considerado herói. João Batista não é um cara desmedido, ele sabe das consequências. Ele sabe que ele pregando para o rei que aquilo é pecado, cara, você está pregando para um cara que é uma autoridade, você está dizendo na cara dele, você está errado, você não pode casar com a mulher do seu irmão.
Isso é pecado diante de Deus. Percebe que a mensagem de João Batista é moralista? Pô, a gente é taxado, cara, de moralista. A gente está aqui dentro dessa igreja aqui local, a gente é chamado o tempo todo de moralista. Por quê? Porque a gente fala contra o pecado. Mas a Bíblia fala contra o pecado, Jesus fala contra o pecado o tempo todo. Concorda comigo? Pô, beleza. Aí, olha só. Aí João Batista vai lá e fala na cara dele, cara, você não pode fazer isso. Ele tenta calar aquela voz, só que a voz não se cala. Chega aos ouvidos dele que tem uma voz falando de novo. Aí ele pensa assim, pô, que isso? João Batista ressuscitou? Então assim, tentei cortar a cabeça do cara, tentei me livrar do cara, mas, pô, a voz continua, a voz permanece. Porque essa voz vai permanecer até o último dia. Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão aqui, cara, ele dizendo que uma vez ele pregou para um cara no ônibus. Aí o cara falou assim para ele, porque ele falou de pecado e de, necessidade de arrependimento. E aí o cara falou assim para ele, pô, cara, que droga que você fez com a minha vida, porque eu estava vivendo bem, e, pô, você falou esse negócio aí para mim, agora isso está me incomodando, cara, porque, pô, eu estava vivendo sem saber, e estava bom, eu estava vivendo sem saber que existia pecado, que existia inferno. Pô, agora isso está me atormentando. É isso, cara, é isso que tem que acontecer. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, quando a gente entende que a mensagem do Evangelho diz que a gente é inimigo de Deus, isso tem que causar para a gente horror, pânico. O gigante, o maior gigante de todos, o Deus Todo-Poderoso de toda a terra, aquele que é eterno para sempre. Cara, ele chama os pecadores de inimigos. Pô, isso tem que aterrorizar, para não dizer que, errei, mosquito, tentei, né? Isso tem que aterrorizar a gente, cara. Isso tem que aterrorizar. E essa palavra aterrorizava aquele homem, mas mesmo assim ele vai e ele resolve matar João Batista. Existe uma outra figura aqui nessa história, que é a esposa dele, né, chamada Herodias, e ela tem uma filha, essa filha é de outro casamento. Essa mulher, um historiador chamado Josefo, Flávio Josefo, ele vai dizer o nome da mulher. Ele diz que o nome dela é Salomé, e existem várias representações de Salomé na literatura, historiografia e tal. Provavelmente essa moça fez uma dança lá sensual para ele, e esses caras eram loucos nesse sentido, eles tinham um relacionamento dentro da família, e aquilo faz com que, a palavra que é usada para jovem aqui, significa jovem muito bonita. Na tradução aqui a gente não tem esse entendimento, mas olha só, cara, como é que a beleza pode ser usada para o mal? A beleza pode ser usada para o bem. Cara, Deus fez todas as coisas belas, Ele disse que, era tudo bom, cara. E realmente é impossível. Cara, a beleza na criação de Deus, tudo bem? A beleza. Houve um discurso maldito que foi transpassado durante a história por uma escola que eu sou totalmente contra, porque eu sei que é totalmente anticristã. A escola de Frankfurt disse que não existe beleza. Pô, estou falando umas paradas aí que eu não sei se você vai entender. Um dia você vai entender. A escola de Frankfurt diz que não tem beleza, que a gente pode colocar um vaso sanitário e a galera achar que aquilo é obra de arte. Isso é ridículo. Claro que existe beleza. Leva qualquer pessoa, cara, para subir. Só não me leva que eu tenho medo de altura. Subir nessa pedra aqui, postão, você vê que eu nem passo perto. Uma vez eu tentei subir, passei mal. Aí tá. Graças a Deus não passei lá em cima, que ia ser um amigo mesmo de todos. Leva qualquer pessoa para o costão ali, cara. Leva qualquer pessoa para o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Fala para aquela pessoa olhar assim, olha, isso que você está vendo, você classifica como? É claro que ela vai dizer que aquilo é bonito. Você olha para uma criança, cara, a criança é criação de Deus. Você olha para minha filha, não tem como você dizer que minha filha não é bonita, cara. Na minha frente não, beleza? Cara, minha filha é linda, linda demais mesmo, muito linda, porque foi Deus que fez a minha filha, cara. Poxa, a beleza na criação de Deus, tudo bem? Só que você pode usar a sua beleza para o mal.
E foi o que essa menina fazia, cara. Ela usava a beleza dela para o mal. A palavra jovem, que poderia ser jovem muito bonita, é a mesma palavra que é usada para a filha de Jairo, a menina que Jesus ressuscita. Só que ali, cara, é uma beleza para o bem, tudo bem? Pô, você pode usar a beleza também para o reino de Deus, cara. Para pensar como que você está usando sua beleza, cara. Você está fazendo o quê? Você está vendendo a sua beleza por uma curtição numa mídia social? É isso que você está vendendo sua beleza, cara? A beleza que você vai destinar para o seu marido ou para a sua esposa, cara? Você está vendendo para isso? Para alguém achar você bonito na mídia social? Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é podridão, pô. Você vai se envergonhar disso no futuro. Não faz isso não, cara. Faz isso não. Pô, o evangelho é muito mais do que isso. Se você fosse minha filha, eu ia ficar envergonhado, cara. Você não pode viver assim. Cara, essa menina usa a beleza dela para o mal. Ela pede a cabeça de João. Você percebe que Herodes é um cara conflituoso? Ele ouve o evangelho, ele ouve a palavra, e ele parece que ele quer ouvir, parece que ele quer continuar ouvindo. Percebe que ele prende João, mas ele não mata João, ele quer continuar naquele conflito. Ele é um cara que quase se converte, cara. É um cara que quase... Tem uma música do Marcão, que é de uma banda chamada Fruto Sagrado. Coloca isso no Google, qualquer dia na sua vida, coloca assim, quase. E Fruto Sagrado, letra. Aí vai aparecer lá. Cara, o quase não é nada. O quase não é nada, cara. O quase é completamente fora. Esse cara quase se converteu. Ele quase se entregou para o evangelho, mas ele não se arrependeu. Quantas vezes na minha vida eu achei que tivesse me arrependido por um sentimento que tivesse brotado no meu coração, porque eu fiz alguma coisa errada. Pô, e quando a gente é humano, a gente faz uma opção de coisa errada o tempo todo. E quantas vezes eu fiz algumas coisas erradas que eu pensei assim, poxa Deus, cara, eu fiz isso tão errado, isso é tão ruim, Deus, eu me arrependo. Mas sabe o que é arrependimento, cara? Não é só o sentimento, é mudar de atitude, cara. Então a gente não pode dizer que a gente se arrependeu se a gente não mudou. Herodes não se arrependeu, porque ele não mudou, cara. Ele não mudou, ele continuava vivendo com a mulher do irmão. Ele amou mais a mulher do irmão e ele amou mais a si mesmo, porque percebe que a Bíblia vai dizer que ele não volta atrás por causa dos convidados, do juramento que ele tinha feito. Ele podia ter voltado atrás. Outra coisa, sabe o que é sinistro nesse texto? O que ele diz que ele vai fazer, ele não pode fazer. Ele diz assim, eu dou até metade do meu reino, só que o reino não era dele. O reino é do Império Romano, é César que diz quem manda. César disse assim, esse cara manda agora. Alguns anos depois, sabe o que César vai fazer? Tirar ele. Vai dizer, você não manda mais em nada, sai fora. Então ele não podia dividir o reino para a filha da mulher dele. Ele não podia fazer isso. Ele blefa. Mas ele é tão mau e ele ama tanto o pecado e ele ama tanto a injustiça muito mais do que Deus. Cara, é assim. Tradução. Ou você ama a Deus ou você é um idólatra. É assim. O ateu é idólatra. Ama mais a si mesmo, as suas convicções, a razão. É idólatra. Idólatra. É isso que a Bíblia diz que é. Ou você ama a Deus, ou você ama qualquer tipo de ídolo. Cara, e ele amou mais o pecado e mais a si mesmo. Primeira lição que esse texto traz pra gente, algumas pessoas amam mais os ídolos que Deus. E elas não se convertem, cara. Entende? Esse cara ouviu a pregação do melhor pregador do tempo dele. Cara que tinha um maior testemunho de santidade. O maior entre os nascidos de mulher segundo Jesus. Jesus diz que o maior profeta até ali era João Batista. O único maior que João Batista era Jesus. E ele não se converteu. Consegue entender? O quase está fora. Pô, como é que a gente tira isso de lição para a nossa vida? Pô, você está aqui, cara, sexta após sexta, você vem uma sexta e falta, a outra e vem depois, sei lá, mas você está aqui ouvindo o evangelho.
Cara, Deus está te dando a chance e a oportunidade de se arrepender, de mudar de vida enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Você tem a chance de mudar, você tem a chance de viver o Evangelho de Jesus Cristo de modo mais sublime, entende? Que é reconhecer a verdade da cruz, cara. Reconhecer o sacrifício de Jesus e completamente arrependido mudar. Poxa, cara, olha que oportunidade você está tendo. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade e não tiveram, cara? O que falta para você dar mais um passo? O que falta para você se entregar, cara? O que falta? O que te impede? O que é maior do que o amor de Jesus para que você se entregue? O que é maior do que a vida eterna, cara? O que é maior do que a salvação? O que é maior do que a comunhão com esse Deus de amor, cara? E maravilhoso e para sempre. O que é maior do que isso? Do que viver em paz? Do que saber que você foi perdoado? Do que saber que você é amado? Do que saber que você pode se relacionar com Deus e chamá-lo de paizinho, cara? O que é melhor do que isso? Onde é que você vai encontrar isso? Um abraço eterno, que nunca mais vai acabar. Sabe quando a gente é abraçado por uma pessoa que a gente ama e a gente se sente segura? Pô, imagina que esse abraço vai durar para sempre, cara. O que te impede de viver isso? O quase é totalmente fora. Totalmente fora. Quem falta pouco, falta tudo. Falta tudo. Você precisa dar esse passo, meu amigo. Você precisa dar esse passo. Deus está te dando essa chance. Segunda lição que esse texto traz para a gente, o resultado do discipulado é perseguição. Jesus avisa isso para a gente. Então, vai ser totalmente impossível você seguir a Jesus e, todo mundo curtir você, todo mundo gostar de você, todo mundo te achar muito maneiro. Cara, é completamente impossível. Beleza? Você vê o resultado da vida desses caras. Aí sabe por que esse texto está posicionado aqui? Sabe por que Marcos lembra disso? Porque olha só, não sei se você está entendendo, a narrativa vinha aqui. Aí Marcos faz assim, ó, ele volta no tempo antes e depois continua a narrativa. Você sabe por que ele dá essa volta no meio, ele faz esse sanduíche? Você sabe por quê? Porque antes Jesus está enviando os discípulos e eles estão pregando o evangelho e está dando tudo certo. Só que Marcos está avisando para eles e para a igreja, assim, ó, no ouvido deles, assim, ó, cara, vocês vão ser perseguidos. Agora está dando tudo certo, cara. Mas não vai ser assim, não. Não é isso que Jesus disse que vai acontecer. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser caluniados. Vocês vão ser ultrajados. Vocês vão ser mortos. Um dia, a cabeça de alguns de vocês vai ser cortada. É isso que ele está falando para a igreja, cara. Olha que doideira. Qual o final da vida desses caras? Cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, apedrejados, queimados vivos. É o resultado da vida desses caras. Cara, como que essas vidas envergonham a gente? João Batista foi preso e não abriu mão da verdade. Ele sabia que a eternidade era muito maior do que aquele momento ali em que ele ficaria preso. Talvez num dia que ele não esperasse, cara. Foi decapitado. Será que a gente vai ter a chance de saber que a gente vai morrer? Ou perceber que a gente está morrendo? Será que a gente vai ter essa chance de dizer as últimas palavras, sabendo que são as últimas palavras? O que vai ficar da nossa vida e da nossa história, cara? Sabe o que é muito louco nesse negócio? O cara que escreveu esse texto, João Marcos, ele foi cerrado ao meio também. Olha só que doideira. Ele avisa para a igreja que o resultado do discipulado é ser perseguido e ser morto. E ele vai ser perseguido e vai ser morto. Isso é constrangedor, né, cara, para a gente, né? Que a gente vive um evangelho de facilidade, né?
e eu tô aqui pregando o evangelho, ó, pô, não tem ninguém me perseguindo e tal. Mas será que eu também não tô acomodado, cara? Um pouco acomodado? Percebe? A mensagem de João Batista era contra um casamento que era de adultério, cara. A gente se levanta para falar contra o adultério? Sim, se levanta mesmo? Publicamente? A gente se levanta publicamente para falar contra o aborto, por exemplo? Publicamente? Cara, tem rolado um genocídio no mundo. Crianças estão sendo mortas. Eu tive 2 filhos recentemente. Depois que eu tive 2 filhos, eu entendi muito melhor a vida, cara. Deus me ensinou bastante. Quando você faz alguns exames, aí tem uma rotina que você faz uma ultrassonografia, que ela faz algumas medidas faciais, e essas medidas faciais vão revelar se aquele bebezinho ali dentro da barriguinha da mãe, ele tem síndrome de Down, né? Então, um dos exames é feito exatamente com esse propósito, para avisar para os pais, né, que a criança vai ter síndrome de Down. Cara, você sabe que hoje, na Europa, 90% dos casos em que se avisa que a criança vai ter síndrome de Down, a criança é abortada? Por exemplo, na Finlândia, os caras se orgulham de dizer que não nasceu mais ninguém com síndrome de Down na Finlândia. Cara, isso não é fake news, não. Beleza? Eu pesquisei direitinho para dizer esse negócio. Então, na Finlândia não nasce criança com síndrome de Down. Você sabe por quê? Porque morre na barriga, cara. É assim. Você imagina em que ponto chegou o nosso mundo? Uma criança que tem síndrome de Down não tem o direito de nascer. Não tem o direito de nascer. Cara, a gente não tem que se revoltar contra isso, cara. A gente não tem que levantar o nosso dedo e pregar, cara. Pregar contra esse mundo maldito, cara. Até que ponto a gente está sendo covarde? Tem um cara chamado John Bunyan. Escreveu um livro maneiro chamado Peregrino. Vale a pena ler. O John Bunyan, cara, ele foi preso porque ele pregava o evangelho. Esse cara tinha uma filha que era cega, cara. A filha dependia dele, era um cara pobre, um latoeiro. Você imagina o que é isso? Você ser um latoeiro, um cara que trabalha com latão. Ele tinha 2 livros só, era o que ele tinha, 2 livros. Sempre perguntavam para John Bunyan assim, cara, se você parar de pregar, a gente te liberta para você viver com a sua filha, que é cega. É só você dizer que vai parar de pregar. Você para de pregar? Ele dizia não. E continuava preso, cara. Imagina o que é isso. A gente não sabe quais foram as últimas palavras de João Batista, mas a mensagem da vida dele ecoa até hoje, cara. É isso. Quem está em pecado tem que se arrepender para poder entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, cara. A gente precisa se arrepender, a nossa vida tem que mudar. A gente precisa ser fiel ao evangelho que foi confiado a gente. E a gente vai se alegrar, cara, quando o mal se levantar contra nós. Imagina que honra que a gente vai ter se a gente puder ser perseguido pelo evangelho de Jesus. Foi assim na igreja primitiva, né? A gente vai ler Pedro falando, poxa, Deus deu a honra para vocês participarem do sofrimento de Jesus Cristo. Será que Deus vai dar essa honra para a gente? Talvez, em vindo um avivamento, né, e a gente ora para que venha também a perseguição.
que a gente esteja preparado para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor é o Deus Santo. Pai, a gente te louva pela vida de João Batista, que foi fiel até o último dia, porque ele acreditava que Jesus Cristo cumpriria, Pai, toda a promessa e faria aquilo que o próprio João não poderia fazer, que era a remissão dos pecados de toda a humanidade, até do próprio João, e sobretudo dos nossos pecados, Senhor. Pai, que a nossa vida possa ser um sacrifício, Pai, de dedicação e louvor e recompensa aquilo que foi feito na cruz um dia por nós. Se o Teu Filho se lembrou de nós naquela cruz, que nós venhamos a nos lembrar do Teu Filho até o último dia. Em nome de Jesus, amém.